Iniciamos a semana com duas decisões. A primeira diante do União Rondonópolis. Tudo ok, show de bola, sem cara de, mas eu preciso pontuar que, olha, foi um dos piores times que eu já vi o Vasco enfrentar. Agora eu tenho um questionamento para você. Mesmo com a qualidade duvidosa do adversário, dá pra gente tirar algumas conclusões? Como, por exemplo, Payet tem que ser titular, Thiagão. O Ryan, o Carille não pode nem pensar. Bota pra jogar diante do Botafogo. Quero muito saber a sua opinião e vou trazer aqui o Paulo Nunes e também o Fernando Praz, eles comentando já sobre esse confronto, sobre essa decisão contra o Botafogo no domingo. E claro que vamos falar de mercado da bola, porque faltam 9 dias. E olha que teve atleta já com mensagem de despedida, teve o Lloyd Augusto também abrindo uma live no seu Instagram e bolado da vida, eu vou pro Vasco. Tem também aqui informações sobre o Nuno Moreira, a família vascaína. É o Vasco correndo contra o tempo para reforçar o seu elenco. Ontem o Vasco conseguiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, mas ficou também muito claro que o Vasco precisa muito reforçar esse elenco. Então chega aí que a resenha tá show de bola, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha, anota aí na sua agenda. Horários alterados da última rodada do Campeonato Carioca. Partidas que valem vaga serão no mesmo horário. Então tá aí, Vasco e Botafogo às 6h30, Série C contra Bangu às 6h30. Ô Vitor Brasil, faz aquela partida, né, que você fez contra o Vasco, pelo amor de Deus. E Nova Iguaçu e Madureira também às 6h30. Eu tava até vendo, não sei se vocês acompanharam, né, alguns cortes aí. Eu acho que o Vascaíno Cerrado também colocou lá no canal dele. O Sentimento Tricolor, André, tava aí com chororô e que estão ajudando o Vasco, mudaram o horário da partida e tudo mais. Mas, pô, peraí, cara. Isso é super normal, né? Tem o quê? Me corrijam aí se eu estiver errado. São 5 times brigando por 2 vagas? Poxa, é nada mais justo ser no mesmo horário, né? Que você imagina aí o Vasco joga, sei lá, às 4 horas, às 6h30 o Fluminense entra em campo, né, sabendo a quantidade de gols que tem que marcar e tudo mais. Muito justo isso aqui, já que, como eu disse, 2 vagas e 5 times, né? Porque o Nova Iguaçu, Madureira eu acho que tem chance, Fluminense, Botafogo e Vasco. É isso mesmo, né? É isso, pô, pelo amor de Deus. Quando for chorar, tem que ter sentido no choro, né, família vascaína? Seguindo aqui a nossa resenha, e vai ser um dos pontos que a gente vai debater aqui diante dessa partida contra o Botafogo, já que na cabeça de área ontem, né, o Carille iniciou com Hugo Moura e Matheus Carvalho. E na coletiva, ele foi perguntado sobre Paulinho e Jair. Tá na tela, ó. Não tem nada com opção técnica. O Paulinho, junto com o Jair, está buscando uma melhor condição. Eles vêm cirurgia no joelho. É normal começar bem e depois cair na pré-temporada. Eu acho que são jogadores, né, que ele quis colocar aqui, que ele gosta demais e que daqui a pouco vão ter a oportunidade de ser titulares. A gente está tendo cuidado. O Paulinho ficou fora de um jogo por ter sentido. O Jair também teve um problema no adutor. Temos que ter cuidado com esses jogadores para não ter problemas na temporada toda. Daqui a pouco tem Sul-Americana, Brasileiro e vamos precisar de todos. Mas é o que eu comento aqui com vocês, cara. Essa forma do Vasco jogar com 3 volantes não deu certo num primeiro momento, mas, cara, o Carille pode utilizar no decorrer da temporada, chegando esses jogadores de mais velocidade na frente. Entendo também que, tecnicamente, os jogadores vão evoluir, a parte física também é só o início da temporada, e por isso que eu tenho esse tipo de opinião, como ele entrou ali ontem, né, com Hugo Moura e Matheus Carvalho, porque nesse momento são jogadores que estão numa condição física melhor para pegar, para marcar, e ele iniciou dessa forma, depois viu que o primeiro tempo ele pensou, olha, se o Vasco tomar um gol desse time aqui, não existe. Então sacou o Matheus Carvalho e colocou um jogador mais qualificado. Então eu entendo perfeitamente aqui essa questão do Jair e do Paulinho, que, né, os dois passaram por uma lesão grave no ano passado, mas com certeza, cara, são jogadores que vão nos ajudar nessa temporada e a gente vai voltar a debater sobre esses atletas visando o confronto contra o Botafogo. Falando aqui do nosso artilheiro Pablo Verratti, né, tá aí, ó, marcou gol em todas as fases da Copa do Brasil que disputou.
no ano passado e já começou muito bem, marcando o primeiro gol da vitória de ontem, né, família vascaína. Eu acho que a gente tem que até mudar o nome da competição, né? Copa Verrete, porque realmente o cara manda muito bem nessa competição. Eu posso puxar aqui um assunto polêmico rapidamente. Ontem eu estava até comentando isso com a galera do grupo de membros, né? Porque mesmo o adversário bem limitado, bem fraco, né? O Vasco, mesmo assim, com posse de bola, dominando as ações, mas busca muito fundo, né? Para fazer cruzamentos ali para o Verrete. O Vasco insiste muito nesse tipo de jogada. Mas assim, analisando, e a gente pode até falar, colocar na conta do treinador, né, a falta de qualidade de algum jogador do meio, que busca sempre a lateral, mas eu acho que tem um ponto pra gente destacar, que é a qualidade do Verrete. Eu sei que muita gente pode ficar pé da vida comigo em falar isso, mas o Verrete, tecnicamente falando, cara, é muito abaixo, muito abaixo. Ele tem muita dificuldade pra dominar uma bola, pra fazer uma parede, né, para fazer uma tabela. Claro que uma hora ou outra sai alguma coisa, mas na maioria das vezes, cara, ele erra. Ele erra. Né? Você vê assim, como o Ryan tem mais, né, qualidade ali para jogar no centro do campo, uma tabela com Coutinho e tudo mais. De forma nenhuma eu tô falando aqui que tem que barrar o Verrete. Né? Eu só tô querendo justificar porque o Vasco busca muito fundo. Porque trabalhar ali pelo centro do campo, né, fazer um passe com o Verrete, trabalhar a bola com o Verrete é muito difícil, é muito complicado. Acontece, como eu disse, por exemplo, no lance do Alex Teixeira, buscou ele ali para fazer a parede, ele acabou arrancando o pênalti, mas se você buscar outros 10 lances, os 10 é ele errando. Né? Então por isso que eu entendo que o Vasco busca muito fundo, principalmente para cruzar essa bola, porque aí ele é o melhor do mundo, família vascaína. Então, de forma nenhuma, eu quero passar aqui a mensagem que tem que barrar o Verrete, mas estou justificando, né, porque o Vasco busca muito fundo. Queria saber a sua opinião. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente falar um pouco, né, sobre a partida contra o Botafogo, e aí eu queria trazer aqui o Paulo Nunes e também o Fernando Praz para falar um pouco desse jogo, porque eles estão debatendo a forma de jogar. Ontem, eu ia falar hoje, né? Ontem o Vasco entrou com 3 atacantes, tirando ali um dos volantes. E aí, no jogo contra o Botafogo, cara, ele deve repetir isso? Se liga só e depois vem debater comigo. Vamos lá. Deixa eu falar uma outra coisa com vocês, e quero a participação de Mansur e de Paulo Nunes nessa conversa. Porque estou pensando já no jogo contra o Botafogo no final de semana. E hoje ele montou uma escalação diferente para o meio-campo, né? Deixou o Jair no banco, o Paulinho ficou no banco. O Tietê entrou na segunda etapa, também começou no banco. Ele tem a chegada do Ryan, da seleção sub-20. Payet entrou bem. Como é que vocês imaginam, ou como vocês montariam esse Vasco para o jogo contra o Botafogo? Lembrando sempre que o Vasco precisa vencer para se classificar à próxima fase do Campeonato Carioca. Conversando com o Lucas de Sena, nosso repórter, assim que chegou ao Kleber Andrade, o Carille admitiu que estava armando um Vasco diferente, digamos assim, mais ofensivo, em outras palavras. Eu não sei se ele vai repetir a dose contra o Botafogo. Hoje ele colocou o Alex Teixeira de um lado, o Zuccarello do outro, o Verrete na referência e mais o Felipe Coutinho para girar, além dos 2 volantes que davam mais a sustentação ali no meio de campo. Paulo, qualquer time tem um desenho quando ataca e um desenho quando defende. O ideal é você montar um time que te permita ter equilíbrio tanto quando você está atacando quanto você está defendendo. O que o Carille apostou hoje, e corretamente na minha visão, que o Vasco ia passar 90% do tempo atacando. Ia ter que se defender muito pouco. Então, isso deu a ele um pouco mais de tranquilidade para colocar o Alex Teixeira sendo o homem do lado esquerdo, mas que na prática jogou como um segundo atacante, porque o Vasco o tempo todo com a bola. Então, tinha uma estrutura com o Hugo Moura no meio dos 2 zagueiros, os 2 laterais sendo liberados, o Matheus Carvalho e o Coutinho ali um pouco por trás, e vindo para dentro o Zuccarello e o Alex Teixeira, mas o Alex muito enfiado, muito espetado ali junto ao Verrete. Se esse time tivesse que ter se defendido, o Alex teria que ter feito o lado esquerdo numa segunda linha, e aí a gente não tem certeza se num jogo contra o Botafogo ele é o jogador ideal para fazer isso, ou se ali o Carille vai buscar um cara de outras características. O Ryan, de repente, que é jovem, que tem essa explosão, que tem essa capacidade física. Eu acho que o Ryan vai pedir espaço no time do Vasco pela força física e versatilidade que ele tem. Num time que tem jogadores de muito boa técnica, mas que às vezes falta essa capacidade de pressão e essa capacidade de ir e vir. É por aí, né, Praz? Eu acho que o Carille montou esse time não pensando em estruturar esse time para o jogo do Botafogo. Ele montou esse time em função do adversário e o que o jogo ia pedir. Eu acho que contra o Botafogo ele vai dar meio passinho ou um passinho atrás nessa montagem de equipe, até porque do outro lado tem uma equipe muito forte. Óbvio, perdeu algumas peças e aquela transição que o Botafogo tinha no passado muito forte, né, com o Luiz Henrique, o cenário do Luiz Henrique era o Júnior Santos, mas eu acho que ele vai de uma forma um pouco mais equilibrada, mais protegida.
do que o A do... gente não sabe também como o Botafogo vai encarar o Carioca, né? Exatamente. Ele joga maneira também ele as vai- chances dele ali. Pelo que tem sido dito, não vai fazer lá grande esforço, né? Por exemplo... Mas também não vai jogar pra... Não, claro que não. Ninguém joga pra perder, mas eu digo assim, acho que a concentração vai estar toda voltada, imagino eu, pros 2 jogos da Recopa, né? Mas pra quem tá lá dentro do campo, você pode ter certeza que os caras sim, vão querer sim, mostrar sim, o trabalho pro treinador, até o treinador que tá Claro, chegando claro. agora, né? Então, assim, pelo que eles me falaram ali, o que o Mansur tá colocando, se eu fosse o Carille, eu jogaria com ele. Ele provavelmente vai voltar com um desses jogadores que ficaram de fora, o Jair ou o Paulinho, na minha opinião, vai jogar com 3 ali, de novo, na proteção, porque é o que ele tem e o que ele acredita. Então, mas você acha que por exemplo, hoje foi o Hugo Moura e Cocão. E eu acho que vai entrar mais Mas você acha que ele permanece com os 2 ou voltam os 3? Permanece. Tietê, Paulinho e... Eu acredito que ele joga com 3 Jair. jogadores de volante. 3 volantes por dentro, 3 jogadores mais defensivos, com características defensivas. Eu faria, sabe o que eu faria? Eu traria o quarto elemento, que é o Coutinho, né, pra ser o quarto, mas como meia, não como segundo atacante, como ele jogou contra o Flamengo. Porque o Coutinho fica meio que perdido, sem função, ele não sabe se movimentar de costa. Eu entraria com o Coutinho como meia, o quarto homem de meio campo, e enfiava o Ryan com o Verratti lá na frente. Não, mas a dúvida é, quando eu perguntei dos 3, você acha que ele volta com os 3 homens que hoje ficaram no banco, Jair, Paulinho Eu acho que e um Tietê? deles volta. Ou você acha que ele permanece com o Hugo Moura, o Matheus Moura Cocão joga. e entra um o deles Hugo Moura só? é titular dele. Ah, é? Na minha opinião, o Hugo Moura é o jogador de proteção que ele confia mais ali, o jogador mais defensivo. E a gente conhece o Carille, que ele é um treinador conservador agora. Você pode ter à frente dele, você pode ter ou o Matheus Carvalho, ou o Paulinho, ou o Jair. Aí o jogador, nominalmente, ele vai dizer. Agora, a função dos 3, pra mim, esses 3, os 4 não vão ser, mas esses 3 eu acredito que vão jogar. Tá aí, só pra complementar, como a galera tá defendendo aí, né, o Ryan como titular, o Carille falou sobre o Ryan na coletiva, tá na tela, ó. O Ryan não trabalhou comigo ainda. Foi para a seleção, chegou hoje à tarde e se colocou à disposição para vir para esse jogo e veio. Tinha poucos minutos, até pelo cansaço. Jogou no domingo e entrou muito bem. E é um jogador que a gente confia bastante. Outra informação aqui bem importante do Diogo Dantas, do jornal O Globo, tá aí, ó. O Vasco já tem tudo acertado para a renovação de contrato de Ryan. O atacante receberá uma valorização salarial e vai assinar o novo vínculo com o Cruz Maltino nos próximos dias. Informação bem importante, né? A gente trocou uma ideia aí um tempo atrás, falando que o Barcelona, né, queria assinar um pré-contrato com esse jogador, mas ainda bem, né, que o pai e o Ryan têm esse entendimento, essa gratidão ao Vasco de renovar o contrato e futuramente saindo do clube, né, vai deixar ali um bom papel colorido para nos ajudar. Família, eu vou aproveitar essa questão aqui do Ryan pra gente debater e vou colocar o Verratti no bolo, perdão, Verratti não, o Payet no bolo também. Eu acho muito engraçado, né? A galera que vem comentar aqui, eu acho uma resenha bacana demais. Ô, Thiagão, você não entende nada de bola, tem que vender laranja, só fala merda, só fala besteira. Eu acho engraçado porque o cara que comenta isso, ele acha que ele tem um conhecimento total do que ele tá falando, que só ele tá falando ali realmente o que acontece, o que é realidade, que ele tem um entendimento, nossa, gigante de bola. Não é o caso, né, família vascaína? Você que tá me criticando nesse sentido, com certeza, se você expor a sua opinião, vai ter 10 para concordar com você e vai ter 30 para falar que você é burro, você não entende nada, entende? Então esse tipo de comentário, sinceramente, eu gosto, eu morro de rir e acho bacana demais. Então comenta aí se você concorda, se você discorda. Então assim, Thiago, você não entende nada. Mas quando eu vejo esse tipo de comentário, eu sinceramente eu fico meio assustado, sabe? Parece que a galera esquece o que o jogador produziu até a última partida. Porque assim, eu vi comentários assim, pelo amor de Deus, o Payet tem que ser titular no lugar do Coutinho. O que ele fez em 15 minutos, o Coutinho não fez enquanto esteve em campo. Aí eu falo assim, caramba, cara, mas será que a galera que comenta isso não entende o contexto da parada? O Payet entrou com um adversário, né, sem perna já, sem vontade nenhuma, já cansado, calor lá em Cariacica, correram pra caramba atrás do Vasco, entrou no final do jogo ali faltando 15 minutos, um time horroroso, com todo respeito à União Rondonópolis, e aí o cara faz 2 jogadas, porra, tem que ser titulares, mas não dá pra entender. Aí a gente esquece aqui a atuação do Payet contra o Sampaio Corrêa, o Payet que entrou ali depois dos 30 minutos, né, contra o Fluminense, não fez absolutamente nada. O Payet que entrou poucos minutos contra o Flamengo, nada. Aí jogou contra um time que nem tem divisão, 15 minutos, jogou ali, fez 2 belas jogadas, titular. Ah, gente, não, peraí, poxa, sabe? E aí eu que não entendo nada, família vascaína, você que comenta nesse sentido, é o Thiagão que é aprendiz, o Thiagão que não sabe nada, é o Thiagão que tem que vender laranja? Ah, não, peraí, poxa. Eu sei que o Payet tem toda a qualidade, tem muito recurso, mas não dá pra ter essa base pela partida contra o União Rondonópolis. Foi o pior time que o Vasco enfrentou no ano, e talvez na sua história. Na sua história. Time limitadíssimo. Não tinha uma jogada. O time tinha até dificuldade para marcar, gente.
Entendeu? Então não dá. Eu continuo com, né, o Coutinho como titular, entendendo todas as críticas, concordando com algumas delas, mas na minha visão, Felipe Coutinho ainda é titular do Vasco. Essa é a minha visão. Em relação ao Ryan, é bom a gente tomar muito cuidado, né? O Paulo Nunes falou ali de uma forma de jogar, né, interessante, repetindo ali a escalação de jogos como Madureira, Portuguesa, que o Vasco jogou com 3 volantes, né? Teria uma mudança que é o Hugo Moura, ali no que ele falou, né? Jogando de primeiro volante. E aí o Carille ia optar por Tietê, Paulinho, Jair ou Matheus Carvalho, né? E aí ia colocar o Felipe Coutinho de meio armador, Ryan e Verratti um pouco mais à frente, no comando de ataque. É uma possibilidade, mas assim, eu gostaria de ver o Carille repetindo, tá? Repetindo essa maneira de jogar. Eu acho que dá pra você ajustar. No jogo de ontem, é que você tem a bola, você, né, sabe da qualidade do adversário, que é bem limitado, então você vai pra frente, né? Tentar marcar ali os gols. Contra o Botafogo, dá pra você jogar da mesma forma, mas um pouco mais equilibrado, né? Claro, você vai ter que observar esses jogadores de beirada de campo pra ajudarem na recomposição. Eu acho que o Alex Teixeira vai ter muita dificuldade nesse sentido, que é o caso também do Ryan. Eu acho que o Ryan vai ter sim muita dificuldade de jogar na beirada de campo, jogou assim na seleção, mas no profissional do Vasco, principalmente, né, num nível de competição de Copa do Brasil, Brasileirão, o Ryan nunca fez aquela partida jogando na beirada. Agora, jogando na do Verratti, jogando ali pelo centro do campo, né, na grande área, ele já jogou muito bem contra o Criciúma e também contra o Bahia. Contra o Criciúma fez gol, quero dizer, no ano passado, e contra o Bahia arrancou um pênalti, porque ele tem muita explosão, ele tem força física, bate muito bem na bola, vocês viram o chute ontem, e acabou marcando também um gol. Eu vou pegar até um comentário de um amigo aqui, né, um inscrito no canal, que eu comparei a evolução do Peck, né, e torcendo para que o Ryan também possa ter essa evolução também. E aí ele comenta, mas Thiago, o Peck estava sempre atuando, o Ryan já tem essa dificuldade, né? Mas eu espero que o Ryan possa ter oportunidades com a camisa do Vasco para ele realmente ter essa evolução, porque recurso ele tem. Mas eu vejo o Ryan, né, mais como um centroavante ou no máximo como um segundo atacante, jogando dessa forma aí que o Paulo Nunes falou. E aí para escalar o Ryan, eu até prefiro essa forma de jogar. Mas eu gostaria de ver, né, o Vasco com 3 atacantes novamente diante do Botafogo, porque entendo que quando chegar as peças, vai ser dessa forma que o Carille vai escalar o Vasco. E aí não sei, ou você coloca o Ryan quebrando o galho ali, né, ou você dá uma oportunidade pro Alegria, não sei porque o Alegria tá atrás do Jean Davi, cara. Que é isso, cara? Porque hoje o Alegria é o único jogador que a gente tem de beirada de campo, de fazer, né, esse corredor. Então, não sei o que o Carille vai optar, mas eu gostaria que ele, né, repetisse aí a forma de jogar, só ajustando ali as peças, família vascaína. E aí, para finalizar o nosso vídeo, comentar um pouco aqui com vocês sobre mercado da bola. Eu tenho essa informação aqui do Diogo Dantas, do O Globo, tá aqui, ó. Com somente 9 dias para o fechamento da janela, Pedrinho acelera negociações e busca anunciar 5 jogadores até o final da janela de transferências. Além de Berramin Garré, o Cruz Maltino tem negociações avançadas com Lloyd Augusto, Nuno Moreira e avalia a chegada de mais um zagueiro e um reserva para o Verratti. Cara, um zagueiro e um reserva para o Verratti eu acho muito difícil. Só, né, se for uma situação que ninguém aí descobriu, né, esses jornalistas aí, o Vasco já está negociando debaixo da mesa, debaixo dos panos, e daqui a pouco ao zagueiro e um atacante. Eu só acho que para contratar um reserva para o Verratti tem que ser uma oportunidade de mercado, né? Uma aposta onde você não coloca nenhum recurso, sabe? Porque para colocar recurso, papel colorido, beirada de campo, cara, beirada de campo, porque a nossa necessidade está gritante. Eu acho que para ser reserva do Verratti, a gente tem o Ryan, um perfil diferente, característica diferente, mas eu acho que o Ryan pode segurar essa bronca assim, família vascaína. Então acho que o Vasco deveria buscar realmente jogadores de beirada de campo. E aí, né, como ele citou aqui o Berramin Garré, vou até mostrar para vocês aqui, ó, irmão de Galdames se despede de Berramin Garré, né, pelas informações aí da galera, eu acho até do canal do canal Atenção Vascaínos, o Berramin Garré deve estar chegando amanhã ao Rio de Janeiro, já assinou aí, né, a liberação lá do clube russo para chegar aqui no Rio de Janeiro com a sua família, fazer exames médicos e acertar tudo com o nosso Vascão. Vamos torcer para que Berramin Garré possa nos ajudar demais. E ontem, né, eu tava até fazendo a live com o meu amigo Edson, e a galera começou a destacar isso, né, nas páginas do Instagram, que o Lloyd Augusto, ele abriu uma live no seu Instagram, e ele falou, né, que tá aqui, ó,
ou eu vou para o Vasco ou ninguém vai para lá. Dá pra ver ali que ele tá com o boné do Miami Dolphins, né? Gosta da NFL, então futebol americano. E aí eu tava assistindo, né, um corte do Lucas Pedrosa falando sobre essas negociações, família, com o Lloyd Augusto. Me parece que tá tudo certo. Segundo ele, o Vasco fez uma primeira proposta, o clube turco recusou, a segunda também. E aí o clube turco falou também com o staff do Lloyd Augusto. Se o Vasco chegar até aqui, eu vou liberar você. O Vasco chegou, mas o clube turco tá criando confusão e por isso que o Lloyd Augusto tá bolado aqui da vida. Ontem o BTB Esportes, né, informou que ele já comprou passagens e tudo para chegar aqui no Brasil, mas me parece que o staff do jogador, né, aconselhou ele não fazer isso. Primeiro, conseguir a liberação com o clube turco para aí sim chegar aqui no Brasil e acertar com o Vasco. Em relação ao Nuno Moreira, nada de novo, né? O Vasco acertou salário com o jogador, os valores e agora só aguarda a liberação do Casa Pia, já que o Vasco aceitou, né, pagar a multa rescisória, já deu as garantias e aí tá aguardando o Casa Pia. Agora, 9 dias, né? Faltam 9 dias para fechar a janela, então a gente espera que essas situações o Vasco possa resolver ainda essa semana e esses jogadores chegarem no Vasco para nos ajudar, família vascaína, porque é aquilo que eu tô comentando com vocês nos vídeos e também nas lives. Esses jogadores chegando no Vasco, performando, acrescentando essa característica que falta de um drible, de ganhar em velocidade, o time ficar mais rápido, mais físico. Cara, eu tenho certeza que vários jogadores vão performar melhor. Coutinho, né, os jogadores de meio campo, Paulinho, Jair, Tietê, o time vai melhorar. Ao ponto de, brigar por títulos? Não, mas vai melhorar o nível de atuação que mesmo com a vitória, né, no dia de ontem, foi abaixo, né? Foi abaixo porque, cara, é um time que nem divisão tem, né? Um dos piores times que eu já vi, de fato, o Vasco enfrentar, a família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco. Fui!